Olá, caros alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula e hoje vamos tratar sobre a qualificação econômico-financeira das empresas que participam dos processos de licitação previsto lá no artigo 31 da Lei 8666/93, que é consequência, o detalhamento do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal do Brasil, onde as empresas que participam desse processo de licitação, elas precisam demonstrar uma capacidade financeira suficiente para prestar aquele serviço ou entregar aquela mercadoria do qual está sendo objeto da licitação. Porque muitas empresas, elas participam desses processos e não ter a capacidade suficiente para entregar essas mercadorias ou prestar esse serviço. Então, essa habilitação nesse processo necessita verificar que se essas empresas elas podem assegurar que irão cumprir com o contrato. E aí, impedindo que empresas aventureiras, que não têm capacidade financeira, participem do processo licitatório. Essa qualificação econômico-financeira está especificada principalmente nos parágrafos 1º e 5º do artigo 31 da Lei 8666/93. Só que nós vamos detalhar todo esse artigo para ficar bem claro para todos vocês, ok? Então vamos para a tela. Então, licitação, qualificação econômico-financeira. A administração, a Constituição Federal diz lá, pessoal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações, elas serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, Há uma transparência, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, que é a Lei 866/93, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, no nosso caso aqui, econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Ou seja, essa qualificação ela é necessária, é indispensável para garantir que o licitante cumpra com as suas obrigações objeto da licitação. E aí ele traz lá, artigo 31 da Lei 8.666 de 93. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á ao quê? Então, ele vai exigir o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 meses da data da apresentação da proposta. Tá certo? Então, aqui, o que ele basicamente vai solicitar, pessoal, são as informações das demonstrações contábeis, que é fornecido lá pela contabilidade. E ele foca aí principalmente no balanço patrimonial, que é um demonstrativo contábil que traz a situação patrimonial da empresa, os seus bens, direitos e obrigações, e a diferença entre bens e direitos menos as obrigações, que é a situação líquida, também chamado de patrimônio líquido. Tá certo? Então vamos voltar lá para a tela.
certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Na verdade, aqui é uma certidão emitida na sede da pessoa jurídica, ou seja, na sua cidade, no seu território, ok? Para negativar, para garantir que a empresa ela não está em processo de falência ou concordata, né? Alguma decisão judicial. Então, algumas empresas, quando elas estão em situação ruim, elas podem, né, ser decretada a falência. Quer dizer que ela não tem mais condições de prestar aquele serviço ou de exercer aquela atividade. Então, a certidão negativa, tirada nos tribunais de justiça, serve justamente para garantir que elas não faliram ou entraram em processo de concordata. E em relação à pessoa física, se ela tem alguma execução patrimonial, se tem alguém, né, executando o patrimônio dessa pessoa física, tá? Que é ligada lá à empresa, os sócios. Item 3, garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e parágrafo 1º do artigo 56 desta lei, limitada a 1% do valor estimado do objeto da contratação. Verdade é verificar lá as garantias para que haja a continuidade da prestação de serviço ou da entrega das mercadorias. Então, eles têm que fazer essa garantia. E aí vamos começar a tratar aqui mais dos indicadores, né? Então, parágrafo 1º, a exigência de índices, os indicadores econômicos, limitar-se-á à demonstração de capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, né? Seja referendado, aquela empresa é que vai fazer. Vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e índices de rentabilidade e lucratividade. Na verdade, na prática, pessoal, os índices mais utilizados são os índices de liquidez e endividamento. Especificamente, é utilizado mais o quê? O índice de liquidez corrente, que é ativo circulante dividido pelo passivo circulante. O índice de liquidez geral, que é ativo circulante mais ativo não circulante realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante, que é o passivo exigível, e o índice de solvência geral, que é o ativo dividido pelo passivo, obrigações com terceiros. Então, esses são os índices mais cobrados em processos de licitação. E aqui ficou bem claro, ele vai exigir esses índices, só que ele não pode extrapolar esses pedidos, essas solicitações, verificando, portanto, por exemplo, faturamentos mínimos e índices indicadores de rentabilidade e lucratividade, que aí pode haver prejuízo para empresas que estão iniciando as suas atividades. E a gente tem que ter um processo de transparência e tem que ser acessível a todas as empresas que estão no mercado. E isso vai, estar correto conforme a súmula do TCU número 289, que é vedado abusos. E esses abusos seriam exigência de faturamento mínimo, índices de rentabilidade e lucratividade. Na verdade, ela pode solicitar indicadores, só que vai estar ligado mais, é consenso na doutrina, aos indicadores de endividamento e liquidez. Principalmente que nós trouxemos aí, índice de liquidez corrente, ativo circulante dividido pelo passivo circulante, para verificar se a empresa tem capacidade de curto prazo para pagar suas obrigações de curto prazo. Índice de liquidez geral, ativo circulante mais ativo não circulante realizável a longo prazo, dividido por passivo circulante mais passivo não circulante, para verificar se a empresa tem capacidade, com seus recursos de curto e longo prazo, quitar as suas obrigações de curto e
longo prazo. E por último, nós temos a solvência geral, que são os mais comuns. Nós temos outros, né? Mas os mais comuns em serem cobrados são esses três. E a solvência geral é solicitar aí a divisão entre o ativo pelo passivo. Beleza? Então vamos voltar para a tela. Parágrafo 2º. A administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, administração poder público, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, né? É lógico, para verificar se a empresa tem capital. Uma empresa que tem um capital que é de 5 mil e a obra, por exemplo, é de 1 milhão, talvez ela não tenha capacidade de executar aquele serviço. Então, ela já é desclassificada com base no seu capital. Ou ainda as garantias previstas no parágrafo 1º do artigo 56, está ligado lá a garantia para prestar aquele serviço, é feito um depósito em muitos casos, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito da garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. Então, ela vai verificar a qualificação econômico-financeira por meio de indicadores e também por meio de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, tá? E, além disso, temos as garantias que ela deve ser prestadas, né? Conforme nós vimos aqui, tem que ser aqui, ó, limitada a 1%, para verificar se a empresa ela tem condições de cumprir realmente aquele contrato, tá certo? Então, poderá ser estabelecido, é uma possibilidade. Parágrafo 3º, o capital mínimo, olha, que pode ser exigido, ou valor do patrimônio líquido, a que se refere que o parágrafo anterior, o segundo, ele não poderá exceder a 10% do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. Então, esse capital mínimo, esse patrimônio líquido exigido mínimo, ele não pode exceder a 10% do valor da licitação. Porque senão, nós teríamos que ter, por exemplo, licitações de 5 milhões. A empresa teria que ser muito grande. E aí beneficiaria as empresas, né, mais ricas. E nós temos que dar possibilidade também para as empresas que estão iniciando ou que estão passando por dificuldade financeira, mas tem um capital que exige aí 10%, né, da obra ou da compra, né, das mercadorias e que aí ela possa também participar e se recuperar. Então, 10% é um valor, né, razoável, tá certo? Até porque uma obra ela é feita em etapas. As mercadorias, há 5 milhões de compras, né, de água mineral. Não é entregue 5 milhões de água. Na verdade, 100 mil um mês, 100 mil outro mês, até porque tem um período. Se a empresa tem um capital social de 500 mil, ela tem condições de comprar água e fazer um faturamento de 100 mil. Tranquilo? Então, muito importante essa parte, tá? Então, ele não poderá exceder, não poderá ultrapassar 10%. Ele diz ainda que poderá ser exigida ainda a relação dos compromissos assumidos pelo licitante, que importa em diminuição da sua capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação, né? Rotação, por exemplo, do seu estoque. Quanto, em média, ela roda o seu estoque, tá certo? Então, esses compromissos assumidos, por exemplo, podem ser outras licitações. Então, a empresa ela tem lá um capital de 500 mil, ela pode fazer uma obra de 5 milhões, mas ela já ganhou mais 3 obras de 5 milhões. Será que ela vai ter como suportar 4 obras ao mesmo tempo? Então, esse é um ponto que vai ser exigido pelo parágrafo 4º do artigo 31 da Lei 8666/93. Ok? E para finalizar, ele diz que a comprovação da boa situação financeira da empresa será feito de forma objetiva, pessoal. Vamos evitar a subjetividade.
que com isso possa prejudicar a transparência de todo o processo. Através do cálculo de índices contábeis que nós vimos, previstos no edital, né, liquidez e endividamento, é vedado rentabilidade e lucratividade, e devidamente justificados no processo administrativo da licitação, que tenha dado início ao certame licitatório, tem que ter uma justificativa, vedada, é proibido a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. Tá certo? Porque isso prejudicaria a transparência de todo o processo. Beleza? Então, esses dispositivos do artigo 31, eles servem justamente para evitar direcionamentos, né? Fraudes. E aí nós temos uma transparência nesses processos de licitação que faz bem a toda a sociedade, né? Tendo um retorno maior, buscando menor preço, aquela empresa que tem a maior capacidade e trazendo aí benefício para todos, seja da área pública quanto da área privada. Que isso fique bem claro, tá certo? Então, é vedado aí utilizar indicadores, né, que extrapolem, né, o limite aí da razoabilidade. E aí, muito importante aqui, pessoal, para vocês, na verificação dessa qualificação econômico-financeira e focando aqui nos indicadores, tá certo? Então, de acordo com a súmula do TCU 289, tá? E que vai, né, está de acordo com o artigo 31, parágrafo 1º da Lei 8666/93, ela pode utilizar indicadores, só que é vedado faturamento mínimo, indicadores de rentabilidade, indicadores de lucratividade. Em tese, é utilizado 2 indicadores, de lucratividade e endividamento. E na prática é utilizado mais a liquidez corrente, que é ativo circulante pelo passivo circulante, a liquidez geral, que é ativo circulante mais o não circulante realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante, e a solvência geral, que é o ativo total dividido pelo passivo. Com isso, a gente tem os indicadores aí próprios e necessários para essa avaliação objetiva, sem subjetividade, evitando fraudes e prejuízos à administração pública e a toda a sociedade. Tá certo, pessoal? Então, voltando aqui só para finalizar, tá? Meu muito obrigado. Nós concluímos mais uma aula e eu tenho certeza que vocês estão satisfeitos e vão utilizar isso muito na prática e melhorar o desempenho pessoal, profissional e da sua instituição, seja pública ou privada. Desejo sucesso a todos vocês, estamos sempre à disposição. Forte abraço, bons estudos!